Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Andenberg para mais uma aula de geografia. É um guia de estudo, uma revisão, né, para pessoal do nono ano, e é uma aula de geografia do nono ano, para a gente ter uma melhor, na hora de estudar para a prova agora que vai ocorrer, para melhor nós conseguirmos lidar com ela, pegar as, as as palavras-chave, os conceitos, as perspectivas-chave de cada conteúdo. E vamos lá, primeira ordem mundial aí. Primeiro a gente se situar mesmo no que o conteúdo pede, né? Aqui, ó, nova ordem mundial. Então vamos falar de geopolítica, né? Mais ou menos nesse sentido, né? Geopolítica, de história, de mudança no espaço geográfico mundial e nessa perspectiva. E afinal, o que é uma ordem mundial, né? É uma ordem geopolítica mundial que é a correlação das forças no plano internacional, ou seja, é o equilíbrio de poder entre os estados nacionais. Isso é uma ordem mundial, né? Entre 45 e 91, essa ordem mundial era chamada de mundo bipolar. O mundo era dividido entre os Estados Unidos e a União Soviética. Nós vamos falar de algumas ordens, né? E por aí vai. Antes, lá no século XIX, era multipolar, porque existia vários de grande potência se rivalizando e não existia um domínio de duas ou uma potência, né? Existia outras potências em conflito, em domínio, né? Um outro elemento importante nesse sentido de que quando falamos em ordem, uma ordem, uma ordem, uma ordem mundial, nós não estamos referindo aqui a algo no sentido de que as coisas são tudo tranquilas, harmônicas, tudo beleza. Não, 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 não. Não é isso que eu estou querendo dizer. É que sim, de fato, por exemplo, existe hierarquia nos estados, em que os poderosos sobressaem do mundo, sobre os poderosos ditam, sim, de fato, as regras do mundo. E esses poderosos, esses grandes países são as chamadas grandes potências mundiais. E isso faz com que os outros países alinhem nessa perspectiva dominada por um país de grande potência econômica, né? Principalmente no mundo capitalista. É importante ressaltar isso. Como é que se define algumas ordens, né? Tem a chamada ordem monopolar, é a ordem mundial da qual existe uma única grande potência sobressaindo no mundo. Tem a ordem multipolar, que durou boa parte do século XX, né? Maior parte do século XX, de 45 até 1991, né? Quase todo o século XX. E as ordens multipolares, quando há várias potências na régia sobre essa hierarquização dos estados. Do mundo multipolar para o mundo bipolar. Esse capítulo aqui, esse tópico, basicamente vai tratar desse processo de transição que ocorre no final do século XIX para o século XX, de quando no século XIX, especificamente no final do século XIX, existia potências econômicas que estavam se rivalizando, que estavam em disputas de mercado, em disputa no mercado internacional, principalmente também dominando outros povos em outras regiões no processo de neocolonização, e esses povos tinham um equilíbrio entre si. Essas grandes potências tinham um equilíbrio entre si. A maioria desses países eram, né, europeus, né? Inglaterra, França, Alemanha, Itália, Inglaterra, França, Alemanha, Inglaterra, França, Alemanha, Itália, a própria Rússia. Muitos países estavam, de certa forma, em um equilíbrio entre essas duas potências, por isso que é chamada multipolar. Mas quando ocorre a Primeira Guerra Mundial e há um processo de desconfiguração do território, a perda de vários impérios, reconstrução de países que eram potências, isso muda esse quadro. Aí tendo a primeira, aí cresce os Estados Unidos, mas tem a segunda, e aí após a segunda tem o surgimento da União Soviética, e aí inicia uma nova ordem mundial, de uma nova rivalidade na geopolítica internacional, que foi entre Estados Unidos e União Soviética, tá bom? Em que tinha o bloco ocidental capitalista liderado pelos Estados Unidos e o bloco oriental, o bloco socialista, liderado pela União Soviética. Esse período foi chamado também de Guerra Fria. A crise do mundo bipolar basicamente vai se tratar de como se dá o fim da União Soviética, como se dá o fim dos países socialistas, muito por conta de muitos elementos críticos é, oriundos da burocratização
que fomentava um má, uma má administração das economias planificadas. E aí gerou crise econômica, gerou política, que desencadeou em um grande... que não acompanhou, por exemplo, a terceira Revolução Industrial, e aí começou a ficar para trás quando se faz a comparação entre os países capitalistas, e aumentou-se mais ainda a crise política e derrocou em seu fim. Lógico que tem mais outros elementos, mas a ideia é fazer de modo geral. A nova ordem mundial, pessoal, é que consiste a concepção, principalmente pós-Guerra Fria, que vamos lembrar que no primeiro momento se estruturou como monopolar, pois os Estados Unidos ele se estabeleceu como um país dominante logo após o fim da Guerra Fria. Mas quando chegou em 2010 para cá, 2008, com a grande crise do capitalismo nos Estados Unidos, seu enfraquecimento e a ascensão da China e de outros países emergentes, inicia-se uma nova ordem. E essa nova ordem ainda tem uma grande influência dos Estados Unidos no mundo, muito por conta do resultado pós-Guerra Fria e também pelo avanço da globalização e a sua influência no mundo. E por ser o país, Estados Unidos ser o país que mais exporta mercadorias para o mundo, no comércio internacional, no mercado internacional. Mas tem um outro elemento de 2010 para cá, que é o surgimento de novas potências regionais, incluindo, por exemplo, o Brasil, a África do Sul, a própria China, que hoje é a grande rival, né, dos Estados Unidos na economia mundial, né? E aí essa nova ordem é chamada de unimultipolar. Falamos isso em sala de aula, discutimos isso em sala de aula, né? Vou falar do poderio militar, o quanto o financiamento do exército, né, dessas grandes potências, a guerra inteligente, que aí hoje o mundo... É engraçado que na Guerra Fria se investia muito, mas hoje, pós-Guerra Fria, ainda também se investe muito em armamentos, em conflitos. Você vê que recentemente teve, né, a morte do general iraniano por parte dos Estados Unidos, e como o clima ficou tenso, né, como as forças militares de diversos países ficaram tensas, né, nesse momento, né? Mas não existe só hoje. Nós não estamos no século XX, estamos agora no século XXI. E o século XXI, por conta, fruto do século XXI, a sua modernização é fruto da revolução técnico-científica informacional. Utiliza-se muito de armas inteligentes, né, com o uso da informática, chips, softwares, telecomunicações, satélites, né, e entre outros artifícios fundamentais hoje para o combate, até para a guerra, do ponto de vista da guerra cibernética, né? Então é basicamente isso, pessoal, esse capítulo. Vou para o outro, capítulo 2. Capítulo 2, Europa, uma visão de conjunto. Entender a formação da União Europeia, né? Aspectos gerais da Europa. A Europa é uma península da Ásia, é conhecida como o Velho Continente, tem uma formação histórica social que nós temos um grande conhecimento, muito porque nossa educação tem muita base eurocêntrica. Ela, de fato, a Europa, ela influenciou muitos povos, as culturas europeias, as diversas delas, mas principalmente a greco-romana, foi alicerce e base para a formação de diversas sociedades na Europa e em outras regiões, até mesmo na era moderna e na era contemporânea. Muitos dos acontecimentos, dos ideais, das perspectivas, das mudanças econômicas e por aí vai, teve e até tem, queira ou não queira, da influência europeia. A Europa é relativamente um continente pequeno, tem 10 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, né? Tem 47 países a Europa. Vale lembrar que a sua regionalização até hoje é entre a Europa Ocidental e a Europa Oriental. Essa regionalização é fruto, né, do período da Guerra Fria. Aqui o mapa político, né, da Europa, alguns países. Aqui vai falar se situar do ponto de vista geográfico a Europa. Ela é limitada ao norte pelo Oceano Glacial Ártico, ao sul pelo Mar Mediterrâneo, ao oeste é banhado pelo Oceano Atlântico, que forma vários mares, golfos e canais, como o Mar do Norte e o Mar Báltico, o Mar da Noruega, o Canal da Mancha, o Golfo de Biscay, entre outros. A leste, a Europa se une à Ásia, e os limites entre elas
são os Montes Urais, né? Que formam um pouco e o Mar Cáspio, Rio Ural, o mapa físico da Europa, né? É, existem algumas principais ilhas, principalmente aqui na região do Mar Mediterrâneo. Tem os Alpes, do ponto de vista já do relevo, os Alpes escandinavos e por aí vai. Mas, em modo geral, a boa parte dos territórios são medianos, né? O, é, a zona, vive na zona temperada, o clima no norte é mais frio, né? Na parte central do continente, nas áreas de altitudes elevadas, mas é quente na parte sul, né? Lá na parte é, ao, que é banhado pelo mar Mediterrâneo, é mais quente. Na parte litorânea, ao oeste, os climas são mais úmidos. O clima temperado oceânico. Na parte continental, a leste, mais seco. O clima temperado continental. O vegetal natural do continente é bastante devastado, obviamente. Vale lembrar que nós estamos falando de um continente onde sofreu grandes mudanças ambientais, porque já se constituiu várias civilizações e vários povos, várias práticas de exploração dos recursos naturais, né? Projeto de unificação europeia, ela se dá com grande peso, principalmente pós Segunda Guerra Mundial. Quem vai impulsionar isso será o Plano Marshall, que posteriormente se estabelecerá novos formatos para organizar uma unidade. A primeira, vamos falar aqui dessas etapas até chegar à União Europeia, né? A primeira é a Comunidade Europeia do Carvão de Aço em 52, em seguida a União Econômica de Benelux em 55, né? Em 58 o Mercado Comum Europeu. Em 86 o crescimento do Tratado de Maastricht 92, a União Europeia atual. A União Europeia, a União Europeia ela ocupa uma boa parte do território europeu, né? A sua formação, o conjunto dos países que fazem parte. Vamos lá, né? É o seguinte, galera. Em 2007, o valor da economia do bloco, medido pela soma do PIB dos países, era de 17,2 trilhões de dólares, inferior, portanto, ao PIB dos Estados Unidos, no mesmo ano de 19,3 bilhões. A produção econômica total do bloco já foi maior do que a do que a estadunidense, mas na segunda metade desse século ocorreram crises e quedas do PIB em vários países da União Europeia, ao passo que a economia dos Estados Unidos voltou a crescer em ritmo maior do que a média do continente europeu. Essa diferença tende a ficar ainda maior com a progressiva saída do Reino Unido, a segunda maior economia do bloco. A renda per capita já saiu, na verdade. A renda per capita dos países varia muito. É a, e a maior é a maior em Luxemburgo e a menor na Bulgária, mas a renda média da população é de 37,7 mil dólares em 2007. Outro dado estatístico que merece destaque é o índice de analfabetismo. Quase não há analfabetos entre a população com 15 ou mais, com exceção de Portugal, onde o índice chegou a 5% em 2016. Grécia, Bulgária e Espanha, de 2 a 3% em 2008. A taxa de pobreza absoluta dos países do bloco, ou seja, populações que vivem abaixo da linha da pobreza, com menos de 2 dólares por dia, também são baixas, países europeus. Contudo, em razão do número de refugiados e imigrantes que têm entrado na Europa neste século, cerca de 1 milhão por ano, formaram-se bolsões de pobreza nos arredores das grandes cidades, e em especial nos países mais pobres ou em crise, como é o caso da Grécia, a Espanha, a Romênia e a Bulgária. Também, também as taxas de desemprego, que subiram após a crise iniciada em 2008, vem declinando nos últimos anos. E a mais elevada da Grécia entre 27,4% de 2013 e 21,4% em 2017. Depois vem Espanha com 26%, né, e por aí vai. Essa é a cara da União Europeia. Tem o euro, né, que é a moeda da União Europeia.
Ela foi aplicada em 2002, mas vale lembrar que nem todos os países aceitou. Isso foi uma forma de melhorar a circulação e a prática das relações econômicas entre os países. O crescimento demográfico baixo, né, da União Europeia reflete também no sentido econômico, o envelhecimento da população. Vale lembrar que quando há um envelhecimento da população e não há renovação no mercado de trabalho, e quando há crise, aguça mais ainda os déficits na economia, não é isso? E até mesmo nas contas públicas quando nós se referimos à previdência social. Isso é um grande dilema hoje, né? Fazer com que os casais tenham filhos na Europa. Preconceito aos imigrantes, aí qual foi a resposta para tentar amenizar e tentar dar dinamismo no mercado de trabalho? É permitindo a entrada de imigrantes. Mas essa entrada de imigrantes se desenfreou de 2010 para cá por conta do número de refugiados vindos da Europa, da África para a Europa. Isso gerou muitos conflitos internamente na Europa, pois a maioria dos países europeus não estão tão indo bem economicamente. E isso gerou muito desgaste social, muitos problemas sociais, preconceitos e por aí vai. Preconceitos contra os imigrantes, chamado neonazista e por aí vai. Em detalhe com mais calma. Eu vou passar para outro capítulo. Europa, aspectos regionais. Europa Ocidental e Europa Oriental. Duas Europas. Não é isso, meus colegas? O que a gente entende da Europa Ocidental? A Europa Ocidental, ela é, vamos dizer assim, referencial. Quando nós temos uma ideia do que é a Europa, automaticamente associado aos países da Europa Ocidental. Por conta do peso do Reino Unido, da Inglaterra e seu histórico através da Revolução Industrial, da Alemanha e seu crescimento econômico assustador nos dias de hoje, da França e toda a sua repercussão política e econômica no mundo afora. E tem a parte da Europa Oriental, leste europeu, muito por conta do seu histórico, em que durante muito tempo foi um país socialista e onde esteve a segunda maior, uma super grande potência do século XX, que foi a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Os países do chamado leste europeu eram territórios submetidos a regimes autoritários de partido único, que monopolizava o poder, manipulava as poucas eleições e reprimia qualquer forma de contestação. Entretanto, é preciso ressaltar que, apesar das faltas de liberdades democráticas, sempre houve esforços desses governos no sentido de oferecer serviços essenciais à população, principalmente o acesso à educação e à saúde. Alguns desses países, como a Estônia e a República Tcheca, já consolidaram suas economias de mercado e outros estão em processo de consolidação. Vamos lá, aqui vai falar um pouco sobre os países, as diferenças. Depois vocês vão dar uma olhada com mais calma. A Europa Ocidental, ela é mais industrializada, que tem o maior padrão de vida. Os países mais industrializados, Reino Unido, França, Alemanha, Itália, são os países mais industrializados. Os países que têm um alto IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, Islândia, Noruega, Finlândia, Espanha, Dinamarca. A Europa Ocidental, ela tem um parque industrial extremamente diversificado, muitas cidades modernas, alto grau de tecnologia, se consolidou o Banco Europeu, aí vai falar da Alemanha detalhadamente, aí vocês vejam na videoaula, né? Alemanha, França, Itália e Reino Unido. E agora vamos para a Europa Oriental. A Europa Oriental, pessoal, os motivos de menor desenvolvimento foi muito por conta de não ter aplicado a terceira revolução industrial. A economia socialista na época, ela se estruturava em um processo de industrialização focada em indústria de base ou em indústria de alta tecnologia para âmbito militar e aeroespacial. Basicamente isso que era produzido de forma do ponto de vista industrial entre os países socialistas. Isso refletiu na economia dos países socialistas, né, pois não gerou concorrência suficiente para bater de testa ou se equiparar com o mundo ocidental, com os países europeus do mundo ocidental. Beleza?
Mas está o Império Russo, né, o grande Império Russo, que depois se tornou um país socialista. O que é a Europa? O que é a Europa Oriental? É uma Europa onde os países mais industrializados é a Rússia, a Polônia, a Ucrânia, né? Ela, 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 ela mudou-se muito hoje. A Europa Oriental mudou muito porque a Oriental mudou muito. Deixa eu ver se tem um mapa aqui. Não, acho que não tem não. A Europa Oriental mudou muito. Sim, a Europa Oriental ela mudou muito após a Guerra Fria, após o fim da União Soviética. Iniciou o processo de reestruturação do capitalismo nos países que eram socialistas. Os países, eles, como eu já tinha dito, eram países que sofriam estavam sob uma ditadura, a maioria deles, né? Uma ditadura de partido único. Estava tendo uma crise econômica por conta do processo de burocratização e a falta da administração no planejamento econômico. É contraditório isso, é irônico isso, mas é nesse sentido mesmo que ocorreu. Sim, e o que era, né? Tinha um índice de desenvolvimento humano legal? Tinha. Teve. Até pra você entender, muitos países da Europa Oriental têm um índice de desenvolvimento legal, né? Mas a questão é que enquanto a Europa Ocidental e os outros países capitalistas passaram pela a terceira revolução industrial, a chamada revolução técnico-científica informacional, os países socialistas não passaram por essa mudança. Os países socialistas não priorizaram de forma mais contundente os produtos de bens de consumo, diferente do que estava em circulação no mundo ocidental, no mundo capitalista. E ainda tinha um grande agravante que esses países viviam sob uma ditadura, né? Então isso era algo crítico do ponto de vista do funcionamento da sociedade. E nos anos 80 e nos anos 90, quando se aguça mais ainda a crise, vai ruir isso. Mas o grande problema, ao meu ver, é que o processo de reestruturação para o capitalismo é capaz de ter sido muito mais perverso do que todo o histórico socialista. Porque foi perverso porque foi saqueado, foi roubado, foi entregue empresas para mafiosos. Isso ocorreu na Rússia, isso ocorreu em vários países socialistas e ficou assim, tipo, terra sem lei. Tá entendendo? Esse processo de reestruturação para o capitalismo. Que vale lembrar que resultou em uma crise muito profunda, mais ainda, nesses países, nesse processo de reestruturação. Para vocês terem ideia, eles só conseguiram se reerguer de 2010 para cá, 2008 para cá, esses países. Né? Um próximo aqui, né, o capítulo 4. Capítulo 4. Sei, comunidade de estados independentes, né? Tenho duas videoaulas aí mais recentes falando sobre eles. O que é que eu quero que vocês foquem aí, né? Agora eu vou dar mais um guia para vocês focarem. Primeiro, entender o que foi a União Soviética, a formação, a origem. É importante situar como é que se funciona politicamente, economicamente. Eu vou dar logo agora, né? Como é que se dá o fim e como é que se estabelece a comunidade de estados independentes. E o que é a comunidade de estados independentes, qual foi o intuito. E o grande problema é que, no primeiro momento, a ideia era de fato, pelo próprio nome, cada país membro tivesse sua independência, sua autonomia. Mas, infelizmente, a Rússia se destacou, como novamente se destaca, tem uma grande influência regional, né? Ela tem o seu caráter imperial aqui ainda, então gerou uma contradição no termo do que é a comunidade de estados independentes. Né? Fomentou, né, o processo de independência de várias nações que faziam parte do bloco, da União Soviética, então entendam isso. Esses aspectos físicos da comunidade de estados independentes é fundamental, os recursos naturais que tem, petróleo, gás natural, carvão mineral, minério de ferro, manganês, boa parte desses recursos naturais está no território russo. A Rússia é um país rico, né, se nós olharmos com profundidade.
Quais são os países que fazem parte, né? Rússia, Armênia, Bulgária, Azerbaijão, Estônia, Letônia, já fizeram parte, né? Ficaram independentes, saíram, né, dessa região, desse bloco. Aqui é a história do processo russo, já falei aí, né? Detalhei isso aí. A Revolução de 1917, a implementação do socialismo, a chegada do Partido Bolchevique, a implementação do socialismo, chegada do Partido Bolchevique no poder. Outro elemento que é importante vocês saberem, pessoal, como é que se dá o processo das políticas de Mikhail Gorbachev sobre Perestroika e Glasnost. A tentativa da linha dura dos setores conservadores da União Soviética em não permitir essas reformas e tentar dar um golpe. E o fim da União Soviética e depois as manifestações populares e por aí vai na União Soviética. É basicamente isso. Como é a Rússia hoje, a coisa a ser hoje. Então é um guia mais, se baseia muito da videoaula que eu passei, para também não estender muito o vídeo, para não ficar tão longo. Então é basicamente isso, pessoal. Tomara que eu tenha, pelo menos os primeiros 3 capítulos, tomara que eu tenha auxiliado vocês, né? Ter um maior entendimento sobre isso. E é basicamente isso. Até a próxima, até mais. Estudem, se preparem, façam a prova com atenção. Tchau, tchau, pessoal.